E aí quando a gente chegou lá foi exatamente isso, dava pra sentir já o ambiente e a gente desfrutou muito de uma comunhão verdadeira, onde a gente conheceu pessoas que talvez na correria de cultos ou da exposição de ter 3 cultos num domingo a gente não dava tempo, a gente acabava não vendo. Então a gente entrou em um momento de comunhão realmente verdadeiro com as pessoas ali, mas a maneira que o Senhor se manifestou... Sensacional. Sensacional, de verdade. Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do GR. Eu sou o David Santos e hoje nós vamos falar um pouquinho do que aconteceu no nosso retiro Rise Up. Eu me chamo Rafael, mais conhecido como Rafa Dias. Estamos aqui para relembrar um pouco, junto com o Matheus e a Bárbara, que também tiveram a experiência junto conosco. Fala pessoal, finalmente, cara, saiu do papel essa ideia. A gente ansiava por esse dia, não é mesmo? Chegou. E finalmente chegou, é um momento muito empolgante pra nós, né? E, cara, a gente vamos ver no que vai dar, não foi nada ensaiado, nada programado, a gente chegou aqui e vamos ver como é que é. Mas o engraçado é que é o seguinte, depois de um retiro de 4 dias, o retiro Rise Up, imerso numa chácara, eu creio que tem muita coisa pra contar. Porque demais. Nós, como liderança, eu e o Rafa, a gente projetou muitas coisas, arquitetamos, conversamos, mas para você que tem uma vida em Deus e conhece o Espírito Santo, nada ficou no papel. Ele veio, rasgou todo o nosso script e a gente vai compartilhar um pouquinho do que aconteceu. Diante disso, foram 4 dias, a gente teve uma experience, que é algo que Deus gerou no coração do GR, da Geração Restaurar. E nesses dias a gente teve esse experience lá no retiro, que foi algo que... sobrenatural. Tipo, maravilha. Só quem tava lá desfrutou daquilo que Deus fez. Verdade. E diante disso, eu já queria começar a perguntar primeiro pro líder que projetou esse retiro, o que ele achou Aleluia. desses dias e do que Deus fez. Fala um pouquinho aí, Rafa Dias. Cara, como você disse, nós planejamos... pensamos em alguns detalhes, mas Deus veio de uma forma sobrenatural, rasgou nossos planos, perdemos o controle, entregamos na mão dele e ele fez muito mais do que nós planejamos, pensamos e que já estávamos vivendo aqui já. Nos cultos nós estávamos conhecendo outra dimensão, mas depois do retiro nós vimos que estamos só engatinhando na presença dele. E assim, a gente tá vindo também já de 2 anos nessa busca, né? Essa crescência de a manifestação do Espírito Santo e esses dons de curas, essa manifestação. E eu creio que nesse retiro, realmente veio a explosão do Espírito sobre nós. Louvado seja Deus, porque Deus chegou no domingo lá e depois de uma ministração abençoada aqui no sábado do nosso apóstolo Fabiano Faia. Cara, que palavra, viu? Mano, bravo. Não é todo cara é apóstolo. Da Igreja Atalaia de Cristo, a bênção de Deus. E depois tivemos ali um tempo de mesa com ele também absurdo. Que tipo assim, trouxe assim Com ele e com a esposa, né? A esposa dele também, mano, crânio pra caramba. Cara. Absurdo. Aluga um triplex no nosso país. E Mas assim, ainda bem que explica. deu uma esticada. Tá trazendo a gente pra literalmente alargar as tendas. Sim. E depois disso, no domingo, a gente deu início, né? Chegou lá, a galera chegando naquela empolgação, animação. Cara, mas é um pouquinho dos bastidores também, quando nós chegamos lá. Eu e minha esposa, o David e a esposa dele, nós chegamos e organizamos algumas coisinhas, mas bem pouca, depois do culto daqui. E fomos orar no campo. Meu Deus. Onde aconteceu o Experience. Mas pra galera conhecer, o que é o Experience? Tem que vir no GR, cara. Acontece todo sábado às 8 horas aqui no GR Home, cara. Na rua 1º de agosto, você que é de Bauru. E você que não é de Bauru, é só procurar pela Igreja Restaurar, sede, aqui no centro da cidade de Bauru. Você vai saber que onde se localiza o GR. Aí você tem que estar nesse dia, nessa hora, que Deus vai mover o Espírito Santo no GR Experience. Aí você vai começar a entender. Não tem explicação, gente. Você só vive, entendeu? Não tem... Experiência a gente não explica, a gente só vive. E outra, tem aquela velha palavra, né? GR não é só uma experiência, é mais sim uma geração transformada. Amém. É aquilo que Deus gerou no nosso coração. E a gente orando, né? Voltando um pouquinho no início desse retiro, do sábado de madrugada, era para uma volta de 3 horas, 3:30, 4 horas da manhã, a gente saiu orando.
Sim. ali por todo o espaço da chácara, né? No campo. Oramos ali pela quadra de vôlei, pela área da piscina. Eles descobrindo isso agora. Eu ia falar isso agora, a gente nem sabia disso. É isso que vai, nem né? sabia Um disso. velho sábio certa vez me disse que um missionário ele só alcança a terra depois de muitas lágrimas. Então a gente chorou sobre aquele lugar. Um outro velho sábio diz assim: eu não quero estar onde a minha oração ainda não chegou. Entendeu? É isso. E o principal, Lá porque... E pra finalizar a oração, a gente foi na porteira, na entrada daquela chácara. Entendendo um grande propósito que, tipo assim, era um portal. E a gente ali anulou qualquer portal que seja natural ou que viesse trazer algo que não provesse da presença de Deus. Mas sim que todos aqueles que passassem por aquela porteira, por aquele portal, ali acessasse Caramba. esse lugar que nós estávamos clamando ali, que era o sobrenatural. E, cara, a gente não tava sabendo de nada disso aqui. Não mesmo, a gente cabeça acabou de tá fazendo descobrir isso. Agora tudo faz Tudo faz sentido. Agora sentido. sentido. Agora isso aqui. O gramado tem sentido, Cara, tudo a faz gente sentido. chegou lá, mano. Eu não tava, tô sabendo agora disso. Cara, assim que a gente chegou, parece que foi entrando numa nova realidade, né? Mano, eu até comentei com a Cris, eu acho. Cara, era arrepio todo momento, todo instante. Assim que eu entrei, eram uns arrepios assim, eu falei, cara, a atmosfera tá aqui, tá ligado? Sim. Existe algo novo aqui e caramba, mano, agora tudo faz sentido. Agora eu entendi. Tudo faz sentido. E que foi assim, porque a gente chegou olhando como uma liderança, né? A gente começou a ver o pessoal chegando. A minha esposa veio comentar comigo, ela olhou assim e falou, meu Deus, David, será que não vai dar conta? Tanta gente chegando, tipo... E, querendo ou não, a gente fez algo pra geração restaurar, pra sede, né? Tipo, pras pessoas que estão aqui, mas como Deus é perfeito no que faz, isso extravasou. Chegou gente de outra cidade, veio gente de São Carlos, veio gente de Piraju, tinha gente até da Bahia, que eu fiquei sabendo depois, lá no nosso meio. Então, tipo assim, a gente não pode restringir a palavra só pra nós. E, tipo assim, ela ecoou, a nossa mídia chegou, alcançou, enfim, chegou. Só que tinha essa preocupação, e agora? Vamos dar conta, não vamos dar conta? Só que nas mãos de Deus estava tudo pronto. Aí a gente estava tudo pronto, e aí começou a deslandar, a gente começou a montar as barracas, e foi aquela euforia e tal, não sei o quê, né? E aí começamos a caminhar pro desfecho daquilo que Deus fez. Deixamos eles brincar, se divertir, comunhão, Conhecer, livre, né? Vamos jogar bola, vamos jogar um vôlei, vamos lá conhecer a Foi só chácara. Marciano. Né? Não foi Marciano, cara. Depois. daí- Só Marciano. De repente chega a cartilha. Cheio. Aí Meu Deus. chegou a cartilinha com um desenho dos frutos do Espírito. Vamos trabalhar em cima. Sim. E aí trouxe algumas direções já preparando para o que ia acontecer, né? Cara, pra mim, foi uma coisa assim, uma virada de chave. Foi a primeira vez que eu participei de um retiro, né? Mano, se eu soubesse que retiro era tão bom assim, eu tinha participado dos outros anos. Mano, foi assim, uma experiência única, não pela questão do culto, mas pela questão de comunhão, né? Pela questão de estar com o pessoal. Foi assim, mano, outro patamar, né? A gente foi com uma expectativa, Deus surpreendeu. Mano, primeiro a gente começou, Sim. depois Deus melhorou. Cara, o negócio é sensacional, de verdade. Você que não participou ainda, não perca, cara. Ano que vem a gente vai ter mais um, tá? Eu tenho certeza que na sua cabeça também vai ser uma virada de chave, vai ser um Com novo certeza. nível, tá? Vai ser um rise up, né? Vai ser um levantar nas nossas vidas. Eu não sei se vocês sabem, mas tipo assim, eu tô aqui já há 15 anos na caminhada cristã, mas foi meu primeiro retiro. Aí, ó. Foi meu segundo retiro. E eu nunca estive do lado deles, como jovens. Exato, eu nunca tive também como retirante, só agora como aquele que conduz ou que corre atrás para gerar o retiro. E assim, eu creio que a gente vai discorrer aqui um pouquinho das experiências, mas foi algo que não ficou só para aqueles que estavam participando ou passando pelo retiro. Sim. Deus é tão bom no que faz que ele pegou até a tia da cozinha. Cara, a comida, pelo amor de Deus, a tia da cozinha, você tem meu coração, cara. Que Maravilhosa. rango maravilhoso, de verdade. Tem as tia do coque e tem as tia da toquinha. Da Só Toquinha. essa aqui, O Dona Toquinha de também. verdade. Galera da cozinha lá que Mano, nos ajudou. 10 de 10, Nossa. 10 de 10. Vai no Masterchef que passa sossegado, cara. De verdade. Obrigado. Mas assim, vamos partir pro
os testemunhos. Pra boa parte. Daquilo que... Pra boa parte, Pra boa aleluia. parte daquilo que aconteceu. Quer começar com os retirantes ou quer começar com a liderança? Cara, vamos começar com os retirantes, né? Eu Eles acharam, Pode eles deixar acharam. pro lado mais fraco. Assim, né? Eu sabia. Vamos ver a perspectiva deles. Fala com o nosso amigo Matheus Germano, então vai começar o seu... Aquilo... Cara, como eu falei, foi sensacional. Pra mim foi uma virada de chave na questão dos cultos. Foi, mano, a atmosfera era tangível, a presença era tangível. A gente começou ali orando. Quando eu fui ver, já tinha levado um cheio. E você olhava 10 mil caídos ao seu lado, 1000 caídos ao seu outro Você lado. também eu caído. também. Cara, foi sensacional. As gincanas, as atividades. Mano, pra mim foi assim, foi um startup que, cara, virou a minha mentalidade, totalmente. Eu cheguei de um jeito, saí de outro. Como eu falei, assim que nós chegamos, eu falo por experiência própria, eu já comecei a sentir uns arrepios. Eu falei, nossa, uns arrepios muito louco, cara. Já comentei com a minha irmã. Você tá sentindo também? Nossa, tá muito bom. E, cara, foi 10 de 10. De verdade, eu não consegui dormir lá, né, os dias. Mas, mano, alimentação top, a chácara top, não tenho o que reclamar, entende? Foram dias, assim, memoráveis. De verdade. Foi. E... Foi absurdo. Calma seu coração. Faltam palavras. Faltam O palavras. que sobraram foram lágrimas. São Isso é lágrimas. verdade. Se fosse ser resumido esse retiro em palavras, fogo, lágrimas e paixão, cara. Isso. É o que baseia esse retiro. de Existe verdade. um livro lá que fala a respeito do dons das lágrimas. Eu acho que nós descobrimos lá nesse retiro. Que significa? Sem precisar ler. Bárbara, explique to me. O que foi que aconteceu nesse retiro? Tô tentando entender até agora, gente, o que aconteceu nesse retiro. Mas é uma expectativa que já estava sendo gerada em mim, Bárbara, mas eu sei também de outros jovens, desde que a gente descobriu que seria numa chácara, porque já faz 2 anos a 3 que não tem esse momento de comunhão de chácara. Tinha retiro sim na igreja, com cultos, com ministrações, que também eram maravilhosos. Mas esse momento de comunhão mesmo, desde que veio a pandemia, ela cessou. Não só aqui na Restaurar, mas em muitas igrejas. Então, desde que a gente soube que realmente iria acontecer na chácara, aquilo já foi sendo gerado em expectativa no Senhor. E foi uma coisa assim, né? Tipo, depois da pandemia parece que a gente entrou numa outra mentalidade, né? sim, O espaço pessoal parece que continua. A pandemia acabou, a gente e a gente continuou A restrição continua, na parece, restrição, exato. E aí, quando a gente chegou lá, foi exatamente isso. Dava pra sentir já o ambiente. E a gente desfrutou muito de uma comunhão verdadeira, onde a gente conheceu pessoas que talvez na correria de cultos ou da disposição de ter 3 cultos num domingo a gente não dava tempo, a gente acabava não vendo. Então a gente entrou em um momento de comunhão realmente verdadeiro com as pessoas ali, mas a maneira que o Senhor se manifestou... Sensacional. Sensacional, de verdade. Todo mundo aqui viu. Gente, do jeito que eu levantava, eu não sabia onde eu tava, o que tava acontecendo. Foi muito engraçado, porque a gente via as pessoas, elas estavam sendo ministradas, alguém estava orando por elas, aí a pessoa do nada caía, levantava, ia, tocava na outra pessoa que tinha acabado de orar, caía também. É. Mano, foi uma assim... Era um brasinha dominó, em né? brasinha. De verdade. Exatamente, era de brasinha em brasinha. Onde ela passava, ela tacava fogo. Era isso. E que foi muito mais ou legal, menos cara. isso que aconteceu. Domingo, nós tínhamos, como liderança, tinha projetado, né, um culto, uma direção. Chegou nem na palavra. Já era. Deus simplesmente falou assim: hoje não. Deixa eu mostrar minha face, deixa eu mostrar. Rasgou tudo aquilo que a gente tinha projetado. Gente. Finalmente vocês me deram o controle, agora deixa eu mostrar esse Meu negócio pra Deus. Como é que vocês. funciona esse lugar? E é uma coisa que, nesses últimos meses, pra mim, pessoalmente, eu venho falando muito sobre não somente pedirmos a presença dele, que a partir do momento que nós entendemos que somos templo do Espírito Santo, nós já carregamos essa presença.
Mas a palavra de Deus diz que as criaturas anseiam pela manifestação dos filhos. É isso. Então aí minha oração passou a, Senhor, não somente a tua presença, mas se manifesta também em nosso Meu meio. Deus. E esse retiro foi, tipo assim, absurdo. A forma que ele se manifestou, o jeito que ele se manifestou, porque em alguns momentos de mesa com alguns, sempre assim, falando do que estava acontecendo no retiro, eu falei assim, cara, a gente quer enquadrar Deus dentro da nossa caixinha e não é bem assim que funciona. Sim. Foi muito assim, às vezes a gente tava durante as refeições, eu vi algumas jantas, que, cara, a gente tava lá na janta e do nada você olhava assim, eram 3, 4 orando junto, você olhava pra lá, era mais 3, 4 Sim. manifestando, eu falei, caramba, finalmente a gente chegou no nível em que o pessoal Isso tá não começando cessa. a entender o que é Isso realmente não cessa. a presença, né? Sim. A gente, cara, manifestou isso na janta, no café, no almoço. Eu só não sei se rolou durante a gincana, mas deve ter rolado também, a gente não viu, né? Não, né? O que mais me chocou, assim, que, tipo, foi assim, as pessoas, elas... Aconteceu, como de fato acontece em todos os lugares, a questão de alguma enfermidade, né? Alguma dor aqui, uma dor ali. Verdade. E as pessoas, como elas acessaram aquele lugar, né? E a oração que chegou primeiro, elas entenderam que primeiro elas tinham que buscar uma oração antes do remédio. Sim. Então a gente já chegou lá no domingo de manhã, já intercedendo e orando por uma cura, uma manifestação de cura sobre uma perna. Aí, tipo, após o almoço, veio uma no maxilar. Aí teve uma que foi picada pela formiga e começou a dar alergia. A gente já orou. Tipo assim, a busca era incessante. Primeiro a oração. Se aí depois a gente vai tomar um remédio só por precaução. É isso aí. Mas a gente tava acessando esse lugar, cara. E assim, domingo, como a gente já falou, que rasgou tudo que tinha acontecido. A glória subiu, o céu desceu, não sei Deus, o que aconteceu. Eu nunca vi uma proporção daquela. A gente Tava no chão, o outro tava caindo, o outro tava orando, e você falava, gente, onde é que eu tô? O céu desceu, eu subi, o que aconteceu? Então o pessoal da mídia que tava servindo, eu vi o cara jogando a câmera, jogando não, deixando a câmera de lado, a hora que eu fui ver tava de cara no chão, cara. Mano, foi absurdo. Nossa, aí as tias da cozinha, mais uma vez, entenderam também, porque elas estavam na mesma visão, já saíram, já largaram as panelas lá, que já tava tudo pronto, glória a Deus por isso, já saiu. O que tá acontecendo ali? Junto e tal, e começou a orar, e, meu Deus, foi algo absurdo. Corpos no chão. E muitas lágrimas. E muitas A lágrimas. música que o pessoal, o pessoal do louvor ministra bastante, que apenas saber coisas sobre você não é o mesmo que experimentar, né? No caso, a gente experimentou. Sim. E assim, aí partindo, né, pro Experience, que foi na segunda-feira, teve as gincanas, o fim, né, a batalha de quem venceu do time, que pra você que não participou, teve um adendo na questão do banho, e o time que ganhou um pequeno benefício, que aí você vai descobrir se você vier passar no próximo retiro nosso. A gente viu que nada é impossível, inclusive, viu, gente? Dá pra se sentir limpo. Em algumas situações. Principalmente para as meninas que precisam lavar o seu cabelo. Nada que uma ducha não Um resolva. mergulho de Naamã, 7 mergulhinhos, 7 entradas e saídas. Já. Na ducha ali da piscina vai dar bom. Resolvido. Preparando o ambiente para um Experience. Louvor passando som. De repente, eis que... Ele veio. Meu Deus. Ele Eu fui buscar veio. uma informação. Eu fui perdido, que achei que era reunião do apoio. Cheguei lá, já grudaram. Falei, vamos ficar aqui mesmo. E eu estava lá direcionado para liberar a janta. Precisava de um microfone, que a chácara era grande. Chego no recinto, o que me acontece? Cara, mas Apenas uma oração. o que é mais doido? Começou com uma oração e aí começamos a clamar a Deus, que a presença sendo manifesta. Sim. E ele se manifestou de uma forma assim sobrenatural, Sim. nem um pouco simples. Mas a frase que eu acho que diz bastante é: quando o rei está no lugar, não há outra postura nossa a não ser estar prostrado diante dele. Meu Deus. Então, lançamos de joelho diante do rei que estava lá. É isso. E foi coisa, tipo assim, louca. Absurdo. A manifestação dele naquele lugar, e não foi nada planejado. Não foi Não. nada... E estávamos, assim, reunidos no mesmo propósito, assim, e conversando com algumas pessoas depois do retiro, falaram que estava, tipo, a 15 metros do campo, na barraca, se preparando. E elas Isso, estavam tá. ouvindo o som do clamor. Cara, e coisa mais doida. Eu achei que a gente ia ficar uns 15, 20 minutos lá.
Descobri que a gente ficou mais de 1 hora. 1 hora? 1 hora? Mais de 1 hora. Mais de Rapaz, uma tá hora. certo isso aí? Pra mim também foi tipo uns 20 Subi lá, eu acho que era umas minutos na minha 8h20 da noite. E acabamos perto das 10. Nossa. E nós estávamos orando e o pessoal a 15 metros na barraca se arrumando pro culto da noite e falou que tava ouvindo. E aí foi isso que você falou, cara. Tipo, mano, 1 hora. E pra quem tava orando parecia 15 minutos. Sim. Cara, assim, não sei se a gente... Não sei se você explicou, mas eu lembro. Mas como que nasceu o Experience? Bom, o Experience nasceu depois da conferência do ano passado. Teve 3 ministrações. E aí, um dia em casa, Deus simplesmente falou comigo de uma maneira simples. Muito simples. Estava na cozinha e eu não estava nem orando. Sim. Mas estava ali conectado e estava para preparar um culto. E aí me veio sobre trazer um momento para... A intenção era cravar na memória das pessoas os dias da conferência em que a gente tinha vivido, aprendido, sido ministrado. E aí, o que cada ministrante falou trouxe uma separação. A gente montou como se fosse uma tenda. Muito Rapaz, bom. a tenda. A separação. Entenda. Na verdade, a ideia não era nem a tenda, mas se Era tornou só- isso. Era salas, né? Era só uma repartição. Sim, e aí a primeira ministração foi do Jason. E aí ele falou muito uma frase diversas vezes, para nós fixarmos nossos olhos em Jesus. Sim. Então, montei uma caixinha com uma imagem de Jesus onde não dava para ver, só tinha um pequeno vão. E a pessoa ia lá, olhava e via a imagem de Jesus. Pô, forte. A segunda foi o Tiago, né? Sim. Tiago Marques. Ele trouxe a ministração de termos justamente o acesso. E aí colocamos um ambiente lá para ilustrar isso, uma arca da aliança. E a nossa conferência tratava sobre um posicionamento, Sim. que é em Isaías falar: quem me enviarei, quem há de ir por nós. Então levantamos as nossas mãos e dissemos: eis, I'm here. I'm here. Uau. E aí, a última para fechar com chave de ouro, existia essa pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E aí dentro da caixa havia a resposta. Massa. Havia um espelho. Só que não era só passar por esses ambientes. Não. Existiam os intercessores orando Sim. para que aquele ambiente seja manifesto na vida deles. Não E foi um foi, lugar de passagem, gente. pra Pelo justamente contrário. não se tornar somente uma sala, Sim. mas um lugar de encontro. Meu Deus. Lugar de habitação. Como foi forte. E foi tão assim absurdo aquilo que Deus Foi. já tava fazendo e a gente, às vezes, com a correria acabou não percebendo, mas Deus já tava começando a trabalhar isso em nós, que Sim. a galera que ainda não estava passando, ou que já tinha passado, na nave da igreja, continuava na mesma proporção de Sim. adoração. O louvor não ia, não ia embora, continuava ali, a galera passando aquela oração. Meu O Deus. fogo A já gente tava foi pegando embora. na fila, gente. Sim. Assim, a gente... A gente foi embora, era mais de meia-noite também. Foi. E tipo assim, estava rolando depois de 1 hora de ter acabado o culto. Sim. Ainda, a galera saía dessas salas, dessa tenda, e continuava orando, e continuava orando. Dá pra passar de novo? Dá pra passar E aí, até que A naquele liderança. também, Deus direcionou a gente pra passar a liderança também, por que não? Sim. E aí, quando a liderança passou, Meu Deus. aí ficamos na primeira Também não sala. passou, ficou lá. E não conseguimos chegar na outra, porque a Ficou presença lá. de Deus é surreal quando ela se manifesta em nosso meio. Sim. E nós, justamente, o rei estava naquele lugar e acabamos de joelho, em lágrimas, reconhecendo ele e manifestando a presença dele ali. Ele estava se manifestando em nosso meio. E isso foi uma experiência que Foi. Deus nos deu, que E que experiência, viu, cara? nós temos o GR Experience. Isso. Não é algo que acontece em todos os cultos, é algo quando Deus decide fazer algo Sim. e Ele clama o nosso coração, né? E a Sim. gente prontamente, como Samuel, atento ao ouvir e ouve o que Ele está direcionando a gente. A gente já teve outros experience e como no retiro não podia faltar, Deus também se manifestou nesse lugar. Foi. Após um experience absurdo, que Deus falou que Ele também se move no fogo e no vento. Nossa, foi surreal, Nossa. cara. Surreal. Cogitamos, oramos, buscamos por algo parecido com Atos 2. As línguas de fogo foram
o fogo e o vento manifestam. Acho que foi mais pra passagem de Elias, né? É, Dentro da caverna, Da quando caverna. Deus vai como um vento, e é Cris ministrando, quando surge aquele silêncio, Uau. e ela fala sobre o vento, depois do silêncio vem um vento. Nossa. O detalhe é que você só ouve algo Sim. baixo quando a pessoa tá falando baixo se você estiver próximo. Sim. Você só ouve se a pessoa estiver próximo, se o seu ouvido estiver próximo aos lábios da pessoa. E tipo assim, eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente chegou no campo pra começar o Experience, o culto, não tinha vento. Não. Não. As árvores estavam paradas, tava o fogo ali que a gente colocou sobre um altar, né? Já tinha chorado sobre esse altar, assim como Elias abriu aquela vala e derramou suas talhas de águas. As nossas lágrimas daquela oração antes encheu aquele altar de água e a gente começou a buscar ali. E de repente, a hora que a Cris começou a ministrar sobre o vento também, veio um vento sobre aquele lugar, cara. Sim. Cara, Veio. Meu, Muito palpável. chega até a cara, foi relembrar. absurdo. Então foi tão forte que não tinha como a gente não pedir um apelo. Sim. De jeito nenhum. E foi absurdo, porque a gente tava vendado, então não tinha Verdade. nada além de sentir e ouvir realmente. Sim. E a gente entender que a gente realmente não precisava ver pra adorar, pra contemplar a presença dele, porque ele tava ali e aquilo era palpável no sentir e no escutar. Meu Deus. E aí, E o louvor, E o todos louvor, vendados. todos tocando. Bateria, baixo, guitarra, todos vendados. E o alinhamento deles. Tocando junto, cantando. No espírito. E todos ligados no espírito. mas foi assim, foi algo surreal. Então, e isso queimou no nosso coração. Sim. A gente estava lá junto, orando, e Verdade. estava orando por alguns jovens que estavam lá, declarando o poder de Deus, a presença do Espírito, e Deus nos chamou para fazer um apelo de batismo, né? Porque a gente sabe os outros retiros como foi, a gente não teve possibilidade em alguns retiros de estar na chácara, e Deus já tinha clamado no nosso coração, né? Foi Antes de começar tudo, Deus falou, cara, vai ter batismo nesse retiro. Meu vendendo o Deus. ingresso. Vendendo. Vendendo os últimos ingressos. Deus falou, vai ter gente batizando. Caraca. Eu lembro, assim, no sábado, um pouco antes da gente entrar, que passar todos as direções, as diretrizes, mães entrando, pedindo para colocar o pessoal no grupo. Uma mãe olhou para mim e falou assim, ó, cuida do meu filho. Ele ainda não conhece Jesus. Eu falei, fica tranquilo. Deus tem algo novo para ele lá. É isso. Foi Meu naqueles Deus. 3 dias. Nossa, a hora que a gente fez o apelo, meu irmão, você não sabe. Pessoas levantaram a mão ali, se renderam a ele e aceitaram estar nesse lugar, né? Foi um mix assim de explosão, de sentimentos, cara, porque você, ao mesmo tempo que você tava sentindo a presença, você se emocionava, né? Porque é muito bom ver alguém aceitando Jesus, é muito bom ver alguém aceitando descer as águas. Cara, foi um mix assim muito louco, de verdade. E as pessoas levantando, adolescentes, crianças levantando a mão, aceitando o batismo. Mano, foi surreal. E todos Foi muito vendados legal. ainda. Isso que eu ia todos falar, vendados. o mais legal. Todos decidindo vendados. Então, quem decidia, ninguém estava vendo. Não. Só comemorava junto. A gente vibrava por ouvir. Por ouvir, então, a liderança não estava vendada. E a gente vibrava. Só que eu, por exemplo, quando eu vi a primeira mão levantada, eu comecei a chorar, porque foi algo muito específico a primeira pessoa. E aí, as pessoas foram aceitando uma a um. E aí, 6 mãos decidiram, na Experience, durante o culto, decidiram se batizar. E só um adendo. A gente estava se preparando para ir para a chácara, a gente falou assim, vamos levar as batas, né? Vamos levar. Quantas a gente vai levar? Tá, vamos levar 3, vamos levar 5? Não, vamos levar 10. Vamos levar 10 batas. E dessas 10 batas também fizemos ali o certificado, porque ele morreu, o velho homem, para que o Glória a Deus. se deixasse de ser uma criatura e se tornasse filho de Deus, né? E ali levamos algumas cartilhas. E chegando na terça-feira, no dia do batismo, o que aconteceu, meus amigos? Cara, Ele veio de novo. Mais uma vez o Senhor se apresentou, eu estou aqui. Cara, ele se manifestou no fogo, no vento e nas águas. Sim. foi. E aí, fomos batizar 6
essas pessoas que tinham decidido. E aí, chamamos os pais, aquela correria de chamar os pais no café. Enquanto a gente estava ligando para os pais, tentando contato, mais uma menina foi correndo até a Cris e falou assim: ainda dá tempo de se batizar? Eu posso me batizar ainda? Decidi agora. Sempre. E aí a Cris pegou todo o contato dos pais dela para que estivessem lá assistindo. E aí começou o batismo. A gente começou a matar o velho das pessoas ali, afogada naquele momento. E pessoas nascendo de novo. Cara, foi a minha primeira experiência ali batizando. Até brinquei com o pastor que chamou eu pra estar na piscina junto. Falei assim, só se for pra um discipulado. E aí começamos a batizar. E aí batizamos umas 7, não mais 6, mais 7 pessoas. E só um adendo. Inclusive, a filha do nosso cameraman que está aqui conosco hoje, né, nos ajudando aqui nesse apoio de fazer esse podcast, também foi uma daquelas que decidiram descer as águas. E esse varão de Deus que está aqui nos apoiando hoje, nos ajudando, teve o privilégio de estar junto com o pastor ali, descendo as águas, batizando a própria filha, cara. É tipo assim... Não tem orgulho maior, cara. São experiências que só estando na presença de Deus que a gente vai conseguir obter. Só. Né? O mundo pode oferecer muitas coisas, mas isso ele não tem o poder de oferecer. É só a presença de Deus que tem, cara. E depois de batizar, faz o apelo e mais vidas decidem se batizar também. Decidem reconhecer ao Senhor. Meu Deus. Como o único e suficiente Salvador ali. E inclusive uma mãe que foi para assistir o batismo da filha decidiu se batizar também. Então ela foi para assistir um batismo e acabou decidindo se batizar também. Foram batizadas a filha primeiro e depois a mãe. Meu Deus, como Deus é lindo. E aí teve o Isaac e a Sofia, que também os dois irmãos... No dia do aniversário do Isaac. O Isaac é o único que tem... No mesmo dia, na mesma data de nascimento. Data, só muda o ano, ele tem 2 certidões. Certidão de nascimento. Esse é privilegiado, hein? Esse é. E aí, cara, foi muita festa, porque teve um total de 12 pessoas se batizando. E nós víamos de retiros que não acontecia batismo, e nesse que volta a acontecer, tem 12 pessoas. Meu Deus. Olha lá, os 12 cheios. É isso. 12 novos discípulos. E outra, isso faz muito alusão àquilo que a Cris, uma das líderes dos jovens, falou. Isso aqui não é um campo de batalha, mas sim um campo de colheita. É verdade, cara. E elas já tiveram um sonho referente aos cestos cheios. Exato. Sim. Então, assim, isso foi um pouquinho do que o Retiro Rise Up aconteceu. Só um pouquinho. Isso, tipo assim, que a gente conseguiu aqui mensurar para vocês tudo que foi feito. É óbvio que algumas palavras daquilo que aconteceu a gente não vai conseguir expressar. Sim. Né? Nós como lideramos, vocês como retirando, a gente não vai conseguir expressar aquilo que Deus fez, porque foi muito forte, foi muito grande. Vai muito além daquilo que a gente... Muito além. De palavras. Sim. Porque como a gente vai dimensionar a manifestação de um Deus infinito? Não tem. E outra, a gente tá chegando numa semana do retiro, né? Foi semana passada que deu início, e pós-retiro, alguns jovens saíram para comemorar um aniversário, e meu Deus, a glória de Deus veio mais uma vez sobre aquele lugar, dentro de uma lanchonete. Eles começaram a louvar a Deus, começaram a orar pelo dono da lanchonete, pelos funcionários da lanchonete, e é isso. É isso que o Espírito quer, é isso que o Deus, que Jesus nos ensina. A gente ir de pregar o Evangelho, a gente aprende como discípulo, como esses 12 que agora nasceram, mas que depois a gente vai. A gente libera, você tem autoridade, prega o Evangelho com toda autoridade, liberta os cativos, cura os enfermos, traz vida àquele que não tem. E eles entenderam isso. Sim. E eles entenderam, e agora não tem mais esse tempo de perder tempo. Sim. Se viu uma alma sedenta precisando de uma oração, é isso. Coloca a mão e taca ele fogo. E do que eles experimentaram, eles não querem deixar morrer. Não. Não quer deixar essa chama apagar de novo. Não quer voltar ao nível que era antes. Não de uma chama apagada, não isso. Mas de um nível... Agora que conheceu algo a mais, eles querem mais de Deus.
mais da sua forma de se manifestar em nosso meio. É isso. E isso é maravilhoso, cara, porque justamente não faz mais sentido agora termos fome e sede de Deus. Sim. Eu até comentei com a liderança um pouquinho, com as mulheres, que eu recebi muitas orações, muitas confirmações, muito alinhamento, mas a forma, e o Senhor antes de tudo isso já tem ministrado muito no meu coração sobre a contemplação de Davi. A vida de Davi, porque ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus, a maneira que ele adorava, que ele se prostrava, que ele realmente conhecia o Senhor, ainda que em algum momento ele tivesse caído errado. E aí, naquele momento no gramado, eu falava, eu tô começando a entender, Senhor, o que ele via, o que ele contemplava. E assim, recebi muita coisa, teve muitas orações, mas ainda que ninguém tivesse orado por mim. Já tinha falado. O contemplar da presença O fato de ver já. foi o suficiente. Ver o que ele fez, não em mim, mas também em mim, mas nas outras pessoas, através das outras pessoas, a maneira que ele se manifestou no silêncio, foi o suficiente. Sim, eu acho que, tipo assim, e nesse retiro, a gente, tipo, olhou pra dentro de nós, assim, fez aquela introspecção e Nossa, falou meu assim, Deus. cara, O que eu eu tô fazendo na achava minha que eu vida? estava naquela parte profunda de Ezequiel, que ele falou agora é sua nata, eu achei que eu tava, mas eu descobri que tá no tornozelo ainda. Se Gente, tiver muito no mais de tornozelo... Se a gente não estiver na praia olhando Isso, pra a gente água, não tiver... olhando Eu só um orei isso dedinho. ontem. cara, às vezes sabe aquela onda que vem e molha o pé e volta. Só a ponta do dedo. E, cara, então... Cara, a vida eterna é isso. A vida eterna é conhecer, né? E fazer o conhecido. Então, a gente tá chegando no fim, né? Mas louvado seja Deus que nos deu essa grande oportunidade de passar por esse retiro. E como já foi dito aqui, a gente não vai deixar que essa chama se apague, Amém. né? Como Levítico vai dizer, que a gente venha manter esse fogo continuamente na presença de Deus. E diante disso a gente clama e busca. Já já a gente vai ter aqui o nosso culto do GR, a boa parte, trazendo um recap daquilo que foi o Retiro Rise Up com todo mundo, né? Você que não pôde estar aqui hoje, te convido para estar aqui no próximo sábado, às 8 horas, aqui no GR Home, para estar juntamente conosco, contemplando esse Deus, né? Em nome de Jesus. E a gente queria também agradecer alguns patrocinadores nossos que têm dado esse apoio, esse fortalecido. A nossa vestimenta aqui, The Laborers, do bravo. The Laborers, do nosso menino de ouro aqui, o Delton Matheus. Mais do que uma vestimenta ou uma moda, é um jeito de... Um estilo de vida. É um estilo. Que é os trabalhadores. É um contexto de que, né, a seara é grande e precisa dos trabalhadores. Então hoje ele está nos ajudando aí com esse patrocínio. Temos a Delore também, para que tenha um cabelo desse maravilhoso, ondulado, com esse maravilhoso produto da Delore. Temos nosso parceiro e amigo que nos ajuda muito com muitas questões, nosso amigo Amihas Motors, que está sempre nos apoiando aí. E a gente não queria deixar de agradecer a presença deles e essa ajuda dos nossos patrocinadores. E, diante disso, vamos orar. Com certeza. Como que é o que mais a gente gosta? Em nome de Jesus? Em nome de Jesus, vamos orar? Agradecendo. Let's pray. Pai, graças te damos que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Por esse podcast, Senhor, que o Senhor nos proporcionou para trazer um pouquinho daquilo que aconteceu no Rise Up. Que essa palavra, que todos esses testemunhos, que tudo aquilo que Deus ministrou ao nosso coração e nós colocamos aqui nessa mesa, Pai, que possa alcançar o coração aonde ele estiver, seja daqui 5 dias, 10 semanas ou 1 ano, Pai, mas que eles possam encontrar um coração sedento de Ti, que eles possam ansiar cada vez mais a Tua presença e entender que ainda que eles viveram uma experiência, o Senhor ainda tem muito mais para apresentar. Em nome de Jesus, por isso, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus, nos conduza. E se apresente mais uma vez no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus amigos. Valeu, gente. Não Por tudo perca o que pode próximo, ser hein? feito. E fique Vem pro ligadinho aí. GR. Vem pro GR. Fique ligadinho aí no próximo podcast do GR. Amém? Tamo junto. Show.